Bora lá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Datamine. Em nome da Datamine, queria dizer que a gente fica muito feliz em ter vocês aqui, mais uma vez. E hoje, a gente vai falar sobre superfícies, e sólidos no estúdio, wireframes em geral. Tá? Meu nome é Douglas Alegre. Hoje a gente vai estar utilizando o Studio OP, versão 2.7, que foi oficialmente lançada para os nossos clientes hoje, mas já está aí, no meu último webinar, eu mostrei para vocês a versão 2.7, que ela está com uma interface na parte de sequenciamento um pouco diferente, umas funcionalidades novas, tá? Não vou tentar me alongar muito nessa parte de introdução, até porque a gente tem bastante coisa para ver, eu quero mostrar bastante coisa para vocês, e como é que vai funcionar a dinâmica aí da nossa apresentação, Como sempre, nós vamos ter uma introdução, depois a apresentação em si no estúdio, e algumas considerações finais e dúvidas e perguntas mais ao fim. Tá bom, pessoal? Bem, não poderia deixar de mostrar o portfólio de produtos da Datamine, como todos os webinars. A gente quer frisar que a Datamine está com mais de 30 softwares no portfólio, desde a exploração até a supply chain, passando por operação, planejamento, e a gente vai estar, de novo, dentro do Studio OP, vendo algumas ferramentas de wireframes, não necessariamente só, essas ferramentas são só do Studio OP, de todo o core do estúdio, mas eu vou tentar focar mais naquelas que são para planejamento de lavra a céu aberto, tá, pessoal? Bem, antes de eu começar a apresentação, rapidamente queria falar para vocês sobre wireframes no estúdio, wireframes da Datamine. Quem é usuário mais antigo já sabe que as wireframes no estúdio, elas são representadas por um arquivo de pontos e um arquivo de triângulos, tá? E por que isso, pessoal? Na verdade, elas trabalham em conjunto para poder criar a visualização daquele nosso objeto. Então, a gente tem, por exemplo, aqui alguns pontos, que é para explicar para vocês, que é a base da nossa wireframe, que eu vou criar, por exemplo, e quando eu crio a wireframe, desculpa, que eu triangularizo esses pontos, ele vai me dar um arquivo de pontos e um arquivo de triângulos. O arquivo de pontos, ele tem um ID para cada um dos pontos, dessa minha triangularização. Então, ali eu botei aí um print aí do arquivo, então, geralmente, ele vem com as coordenadas x, y e z dos pontos e um ID. E o arquivo de triângulos, depois da triangularização, ele vai vir com um sequencial aí dos triângulos, um campo que é triangle, para cada um dos triângulos formados, e, claro, esse triângulo vai estar referenciado com seus 3 pontos, com seus 3 point IDs. Então, por isso que a gente precisa dos 2 arquivos juntos, tá, pessoal? Então, é assim que se trabalha no estúdio, tá? Isso daí já é conhecido dos usuários mais antigos, mas, é importante relembrar, tá? Só sobre nomenclatura, tá, pessoal? A gente vai estar trabalhando hoje com o que eu chamo de wireframes abertas, que eu chamo de superfícies, Então, são topografias, cavas, avanços, que a gente faz DTMs, Digital Terrain Model, e a gente tem wireframes que são fechadas, que aqui eu estou chamando de sólidos, tá? Então, a gente está falando aí de corpos de minério que foram modelados, ou volumes de lavra que a gente quer cubar, por exemplo. E isso tudo, a gente, hoje, no Studio OP, a gente tem um ribbon específico para essa parte de manipulação de wireframes, que é o Ribbon Surfaces, tá? Eu separei aí mais ou menos a ordem que eu vou seguir na minha apresentação hoje, na verdade, eu fazendo essa apresentação, eu vi que é uma ordem bem coerente, na verdade, porque na esquerda a gente tem ferramentas de manipulação, criação de pontos e strings, que é a base para a criação de wireframes. Depois a gente passa por ali uma parte mais manual, que é a parte de linkagem de strings, tá, pessoal? Depois edição de wireframes, e mais à frente, operações com as wireframes, ou seja, operações booleanas, limpeza, verificação, corte e enchimento. São coisas que eu quero frisar aí na apresentação de hoje, tá, gente? Também queria dizer que é uma apresentação, a ideia, é mostrar primeiro as coisas, tem muita coisa, eu fui testar, eu fui praticar, essa apresentação hoje, e deu 2 horas de eu falando. Primeiro porque é bastante, conteúdo, e segundo que eu falo demais. Mas eu vou tentar frisar aquilo que eu acho mais importante para céu aberto,
tá? Então, vou passar na frente algumas coisas que eu acho mais importante para depois a gente ir para algumas ferramentas que talvez não sejam tão essenciais assim em céu aberto, mas que são importantes para outras, para subterrânea e até geologia. Tá bom, gente? Então, vamos para o estúdio. Quero já começar apresentando para vocês. Então, né, como de praxe, aqui a gente tem a cara do estúdio AP, né, aqui ao centro o ambiente 3D, ao lado aqui, né, onde estão os meus arquivos, né, no Project Files, e o Sheets é onde ficam meus objetos, né, que estão aqui na minha janela 3D. Eu gosto de trabalhar com ele na direita, tem gente que gosta na esquerda e assim vai, né. Eu estava falando para vocês aqui do Ribble Surfaces, né? Então, a gente vai iniciar por essa parte aqui, vai dar uma vasculhada aqui ao centro, e depois vai vir para as operações, tá? Sempre tentando frisar aquilo que é mais importante. Também queria dizer para vocês que a ideia dessa apresentação também não é fazer uma coisa muito detalhada em cada ferramenta. Então, eu não vou conseguir explicar ponto a ponto de determinada ferramenta. Isso vai ficar para as perguntas que vocês vão enviar para mim por e-mail ou até aqui no final do nosso webinar, tá, pessoal? Vai ser um prazer responder para vocês. E também queria já de antemão dizer que, assim, quem respondeu nosso questionário de avaliação, eu vou pegar esses e-mails e enviar depois, né, um apanhado das dicas da semana de Surface, né, bem direitinho, um link para baixar essas dicas da semana, e também um documentinho, tipo um e-book, assim, que tem as principais coisas que a gente viu aqui no nosso webinar, certo? Então, bora lá, pessoal. Então, iniciando aqui, a gente tem essa parte, né, que é de criação de linhas e pontos, né? Simples, ela é um apanhado de algumas coisas desse Ribbon Edit aqui, tá? Que é onde a gente trabalha com a manipulação de objetos, né? Como a nossa base de todo o wireframe são pontos e strings, né? Então, aqui, né, tem uma parte que se chama design, ou seja, desenhar a base das nossas wireframes. Então, a gente tem coisas aqui bem conhecidas, né? New string, né? Se eu clicar no new string e clicar na tela, eu tenho uma string criada aqui. New points, né? Estou criando um arquivo, um objeto de pontos, desculpa. Né? Então, eles estão sendo criados aqui, ó, criou, essa string está associada a esse objeto, estes pontos estão associados a esses pontos aqui. Tá bom? Outras ferramentas aqui, né, que a gente pode estar trabalhando, né, por exemplo, inserir pontos na string, né, então eu poderia inserir alguns pontos aqui na string, por exemplo, inserir curva, adoro esse comando, todo mundo sabe que eu adoro, então eu posso inserir aqui uma curva, né, inserir linha, né, poderia vir aqui inserir uma linha, tá? Movimentar pontos, né, da string, certo? Deletar pontos, né? Então tá ali, tudo bem descrito, isso daqui vocês já estão craques, né, de saber, né? Deletar segmentos, né? Então poderia deletar uns segmentos aqui qualquer, né? Ctrl Z, eu volto, né, as minhas edições, tá, pessoal? E várias outras ferramentas aqui, tá, pessoal? Nesse Tools aqui, é basicamente tudo que tem aqui no Edit, na verdade. Vocês poderiam vir aqui no Edit e também continuar editando, mas tem algumas outras ferramentas a mais, tá? Bem, o que eu queria mostrar para vocês era mais ou menos essa criação aqui, né? Mas também queria mostrar uma nova ferramenta, que é da versão 2.7, vou fazer um merchan aqui da versão 2.7 do Studio. Então, a gente tem duas ferramentas bem legais, essa parte de strings, tá? Que é o New Sketch. Então, ele não tem um comando rápido, tem que escrever New Sketch aqui, mas se eu utilizar ele, eu consigo, né, tá desenhando à mão livre, né, algumas coisas, né, Datamine aqui. Né. Tem outra que é a geração de grids dentro de perímetros. Então, eu quero criar um grid aqui dentro, né, que tenha, por exemplo, o azimuth indicado por essa string, né, então eu vou usar o comando GIO, né, Generate Grids in Outlines, então ele pede para mim um ponto de referência, eu posso selecionar, inclusive, na tela mesmo, né, eu quero aqui o ponto de referência, eu quero selecionar a string para o meu azimuth, tá, ops, selecionou a string, agora selecionou, e agora eu quero fazer um grid 10 por 10 dentro dessa string aqui, ele gera para mim aqui o grid, né? Muito, muito útil, né, essa ferramenta de grid aí que foi inserida na versão 2.7, tá, gente?
Espero que vocês tenham gostado das novas ferramentas, né? E eu acho que é isso que eu queria mostrar para vocês da parte de criação de strings. Todo mundo já está careca de saber, né? NS, New String, e a gente segue o jogo. Né? Eu vou dar o A aqui, que é o Load All Data, né? Para eu descarregar tudo que está na tela, para eu trabalhar com algumas outras coisas aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu vou estar fazendo isso direto, né, gente? Então, sempre que desaparecer é porque eu dei um A aí rapidão, porque tem bastante exemplo, eu tenho que puxar bastante arquivo, certo? Então, vou dar um sim aqui, tá bom? Primeira coisa que a gente vai ver, né, depois dessa parte de strings aqui, né, básica, a gente vai vir para a parte de linkagem, tá? Eu vou pular essa parte de create isoshells e essa parte de isosurface from points, eu vou vir para a parte que eu digo que é mais manual da criação de superfícies, né, pessoal, que é a linkagem de strings. Então, muito utilizada quando eu tenho, né, modelagem, né, de litologias em furos de sondagem, né, por seção paralela. Então, eu pego e faço aquelas seções por string, depois eu tenho que fazer um sólido daquilo, eu vou linkando todas as strings, tá? Aqui eu vou fazer mais ou menos isso para mostrar essa funcionalidade. Então, eu vou criar uma string aqui, só tenho que criar uma nova seção aqui, tá, gente? Deixa eu botar aqui. Tá? Deixa eu tirar aqui. Então, NS, né? Vou desenhar aqui uma string, CLO para fechar, né? Essa string aqui eu vou ver qual é a cota que ela está aqui, ela está na cota 0, eu vou botar na cota 20 agora para desenhar minha próxima string, né, que eu vou unir, né, para mostrar para vocês a questão da linkagem. CLO para fechar, e agora eu vou desenhar mais uma, porque eu não quero unir só duas, eu quero fazer um exemplo para unir 3 strings. Então, agora na cota 40, eu vou desenhar mais uma aqui, tá? Então, eu queria fazer isso daqui, ó, né, como se fosse um saiote aqui, um vulcão, alguma coisa desse tipo. Eu quero unir essas strings, né, para formar um sólido, tá, pessoal? Então, é isso que é a linkagem, linkar strings, certo? A gente vem aqui, tem essas ferramentas, então a gente pode utilizar essa ferramenta que é link. Ele já vai falar, indique a primeira string, né? Agora indique a segunda que eu quero linkar, e tá aí, ele cria já a nossa primeira wireframe criada no nosso webinar de hoje, tá, gente? Ele cria já aqui um objeto, né, que é um new wireframe, um objeto de wireframe, né, que está salvando essa triangularização que eu estou fazendo. Se eu clicar na próxima string, ele já automaticamente já cria uma outra linkagem, né? E agora, para fechar, né, o Douglas, eu uso o link string? Não, para fechar uma string, né, fazer uma tampa, vamos dizer assim, a gente usa o end link, que é esta opção aqui. Então, clicando aqui, eu seleciono o que eu quero fechar, fechei, venho aqui para baixo agora, né, seleciono aqui e fechou. Nós temos um sólido, né, que eu estou chamando aqui de vulcão, vou até salvar aqui com o botão direito, né, Save As, vou salvar como vulcão, sem acento, vulcão aqui no nosso lugar, né? Certo, pessoal? Então, tá fechado, um sólidozinho, né? As nossas strings foram usadas só de referência, né? Bom, Douglas, mas e se eu quiser utilizar, se não quiser linkar uma por uma, às vezes eu tenho muita string para linkar, é simples, existe a opção link multiple, né? Então, eu seleciono elas, link multiple, dou um OK, ele já cria para mim aqui, né, uma wireframe, né, e a gente já tem aqui um novo arquivo de wireframe criado. Se vocês estão vendo aí nosso vulcão de novo, é o mesmo de antes. Tá? Aqui a gente ainda pode trabalhar com algumas opções, né, pessoal, para fazer, deslinkar, estou fazendo uma aspas aqui com os meus dedos, né, deslinkar uma wireframe, né, ou os triângulos, né, por exemplo, eu seleciono o que eu quero deslinkar, por exemplo, isso daqui, né, e ele deslinka aqui, certo? E eu posso, inclusive, vir aqui e também fazer um link triangle, porque nós temos aqui os triângulos formados, né? Eu posso vir aqui, né, e selecionar quais são os triângulos que eu quero excluir da minha triangularização, certo? Então, tá aí, ficou aberto lá o nosso
vulcão. Bom, pessoal, vou só tirar esse que eu editei todo e vou deixar o nosso vulcãozinho aqui. Tá bom, pessoal? Bem, eu acho que essa parte de linkagem é isso, né? Tem algumas outras opções aqui bem interessantes. Na verdade, tem uma que eu queria mostrar para vocês, que é o Extrude. Na verdade, acho que é uma das coisas um dos jeitos mais fáceis de fazer um sólido, né? Tendo uma string só, a gente vem aqui, né, no Extrude Strings, né? Então é o EXS, né? A gente dá um nome aqui para a nova string, então eu vou botar aqui, na verdade, é um cilindro, né? E eu quero dizer quanto eu quero que extruda para cima e para baixo. Então, por exemplo, 10 metros para cima, 10 metros para baixo, se eu der um OK, ele já cria um sólidozinho aqui, chamado cilindro, né? Só com uma string. Tá? Então, ele faz para cima, para baixo, ou só para cima, ou só para baixo. Tá? Uma das maneiras mais fáceis de se criar um sólido no estúdio. Tá bom? Vou tirar aqui da tela, vou deixar só o nosso vulcão, tá, pessoal? Por quê? Porque agora eu quero mostrar para vocês as opções de edição de wireframes, né? Aqui a gente tem a parte de edição de wireframes e de edição de triângulos, né? Então, existe um mito, né? Uma lenda urbana que diz que, né, wireframes são difíceis de ser manipuladas, né, no estúdio, e não é verdade, não, porque aqui a gente consegue fazer várias coisas nesse Ribbon Surfaces. Então, por exemplo, eu posso transladar minha superfície aqui, né, meu sólido. Se eu vir aqui no Translate, né, abriu essa janelinha, eu digo qual é o objeto que eu quero transladar, em X, Y, Z, né, por exemplo, em Z, né, e assim vai, em X, sem X, né, então apply aqui, ele movimenta, né, em X, Y, Z, onde você quiser, tá bom? Rotacionar, né, muito fácil, então, novamente, eu cliquei rotacionar aqui, ele pede qual que é o objeto que quer rotacionar, qual que é a referência da rotação, então pode ser o centro da tela, o centroide do objeto, ou um ponto qualquer que tu pode selecionar aqui na tela, eu vou usar o centroide, e tu pode rotacionar aqui, por exemplo, né, em Y, X e Z, vou rotacionar em Z, né, aqui tem alguns eixos indicando onde está o Z, então vai rotacionar, eu vou rotacionar 180 graus, né, apply, ele rotacionou para o outro lado, tá? Tranquilinho, né? Scale, né, aumentar as proporções dessa nossa superfície. Se eu vier aqui também, né, nesse objeto, nesse botão Scale, né, eu vou abrir aqui, ele vai me pedir qual é o objeto que eu quero e eu posso selecionar quantos por cento. Olha aí, telefone maluco. Quantos por cento, né, eu quero que aumente, né, em X, Y, Z. Posso selecionar todos eles ou simplesmente selecionar ao mesmo tempo, né, que eles tenham o mesmo valor, né, através, pelo centroide, ou pelo centro, ou por um ponto, né, qualquer coisa desse tipo. Né? Então, se eu der um apply, ele já aumenta aí em 150% para todos os lados. Tá? Simples, fácil, tranquilão. Tá? E aqui, a gente também tem a opção, né, de copiar um objeto, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui no copy, basta eu clicar e arrastar, eu consigo copiar esse objeto aqui. Aí ele vai criando arquivos novos, né? Então, a cópia são novos objetos, novos objetos de wireframes que estão sendo criados, tá bom? Da mesma forma, eu posso movimentar, né? Cliquei aqui para baixo, movimentar, né? Para onde eu quiser essa minha wireframe. Né? E a última aqui, erase, que é apagar, né? Nada mais justo do que apagar essas cópias aqui, que são cópias fajutas no nosso vulcão. Vou apagando aqui elas, e vamos deixar só o original mesmo para a gente estar trabalhando. Tá bom, pessoal? Isso é um sólido, né, gente? Então, né, o principal objetivo de um sólido, né, cálculo de volume. Então, né, como calcular um volume de um sólido no estúdio? Até fácil demais. Volume aqui, né? Se eu clico, né? Um comando bem utilizado, né? Muito utilizado para os usuários, WVO. Né? Eu só indico qual que é o objeto que eu quero calcular o volume, digo que é um volume fechado, posso botar aqui uma densidade, né? E poderia botar esses resultados todos numa tabela, né? Aqui, que é uma tabela PM, mas eu não vou fazer isso, né? Eu vou só calcular, ele me dá essa janelinha aqui com a informação do centro de gravidade, volume,
né, tonelagem, né, utilizando essa densidade, algumas outras informações aqui, área, né, x mínimo, y mínimo, tudo isso. Certo, pessoal? Isso aqui também a galera já está careca de saber. Tá bom, pessoal? Bem, depois dessa parte de edição, de wireframes, né, totais, vamos dizer assim, a wireframe inteira, tem aqui algumas edições de triângulos, também é possível, tá, pessoal? Isso daqui a gente pode, por exemplo, né, é a mesma ferramenta, um link triangle, por exemplo, a gente pode vir aqui e tirar um triângulo, né, da nossa wireframe. A gente pode, né, movimentar, inserir um novo triângulo, por exemplo, esse triângulo que eu acabei de tirar, eu posso colocá-lo novamente, então eu seleciono as 3 vértices desse triângulo, né, e tá aí, criei um novo triângulo daquele que eu tinha tirado. Posso movimentar pontos, né, então, por exemplo, aqui, posso movimentar o ponto da minha wireframe, tá bom? Tranquilinho, tá? Dependendo do ponto de referência, né, fica um pouco estranho, mas aqui até que deu certo, né? Aí posso inserir pontos, né? Posso fazer várias coisas com essa minha superfície, com os triângulos dela, né? Então, essa parte aqui é para triângulos. Né? Posso deletar pontos aqui, né? Mas daí vai deletar a minha... todos os pontos. Se eu deletar esse ponto, vai deletar praticamente todos os triângulos que está referenciados nesse ponto, né? Que está utilizando esse ponto como vértice, tá? E eu acho que é isso dessa parte de edição, né, pessoal? Então, por enquanto, a gente viu aqui algumas opções de string pontos, linkagem, tá? E um pouquinho de edição de wireframes e triângulos. Tá? Agora eu queria vir com vocês para cá, para essa parte aqui, né, que eu acho mais importante, essa parte mais da direita, tem mais conteúdo aqui. Bom, primeiramente, né, deixa eu dar um UA na tela, a gente tirar esses objetos da tela, né, e eu vou trazer aqui um sólido, né, que é um sólido fechado, né, que tem alguns lixinhos aqui, não sei se vocês conseguem ver, né, mas são problemas de atualização de topografia, essas coisas acabam acontecendo, esses lixinhos é muito comum. E como tirar esses lixinhos, né, a gente tem algumas ferramentas de validação e verificação para poder tirar esses lixinhos, tá bom? Então, eu queria mostrar eles para vocês, né, que são essas ferramentas chamadas Verify e Clean, que a gente geralmente utiliza, né, uma atrás da outra, né? Então, primeiro valida, limpa, valida de novo para ver se aquilo que estava com problema foi, né, consertado. Né? Então, vamos abrir essa ferramenta Verify, a gente vai... Não vou explicar ponto a ponto aqui, tá, pessoal? Mas, basicamente, o Verify ele vai pedir a superfície que tu quer checar, ou o sólido, a wireframe, né? E a gente podia fazer uma checagem até por valores de um atributo, né? Não é o caso aqui. E aqui a gente tem algumas opções, né? Por exemplo, checagem de buracos, né? Checagem de bordas com mais de 2 faces, checagem de crossovers, que são faces que se cruzam, né? E é o que eu geralmente checo nas minhas wireframes, que eu sei que é o que me dá mais problema em termos de cubagem depois, né? Pode dar algumas cubagens diferentes, caso eu tenha alguns problemas com esses. Aqui tem várias outras opções, né? Remover pontos duplicados, né? Algumas faces que não tem nenhuma área, né? Ele faz uma limpeza desse arquivo, né? Eu vou utilizar somente a checagem como exemplo, vou mandar as dicas da semana do Verify e do Clean, né? Depois desse webinar, mas basicamente, né, eu vou checar ele aqui, né, esse sólido, né, e ele já me dá aqui que existem 30 superfícies encontradas, ou seja, né, todos esses sólidozinhos aqui, esses lixinhos, contam uma superfície. Eu tenho 12 superfícies abertas, deve estar por aqui também, né, e 7 intersecções aqui de faces. Então, ele está com alguns problemas, né, e eu vou querer limpar isso daqui. Eu venho aqui no Clean, então limpeza, né? Eu verifiquei que está com problema, eu venho aqui com o Clean. O Clean, ele também abre uma janelinha, né? E ele pede a superfície ou a wireframe que tu quer limpar. Aqui a gente pode criar um objeto novo, eu vou criar um objeto novo dessa limpeza, ele vai me dar um objeto limpo, mas um outro objeto, né? Um novo arquivo, né? Aqui.
E a gente tem algumas opções aqui, algumas mais gerais, né, para todos os tipos de wireframe. Então, por exemplo, remover os buracos, né, ele vai fechar todos os buracos. Ele vai remover também os crossovers, né, que são as faces que estão se interceptando, e aqui algumas opções de otimização dos triângulos, né. Então, por exemplo, snap points, né, que seria juntar pontos que estão muito próximos, então criou uma triangularização muito aproximada, ele vai lá e otimiza, né, a gente faz ele snapar os pontos que estão muito próximos, algumas outras opções aqui, né. Inclusive, a gente vai utilizar essas duas aqui nessas gerais, e aqui na parte de volume, né, a gente tem como remover alguns triângulos perdidos que podem estar aqui dentro, né, e se criou pela nossa triangularização por algum motivo, alguns hanging sheets, que são triângulos também que ficam aqui nas faces, perdidos também, né, e remover volumes menores que um determinado volume aí. Então, eu botei 1000 aqui para a gente remover esses lixinhos, ele vai manter só esse grandão íntegro, e o resto ele vai remover. E eu também quero que remova tudo que esteja abaixo de 2 metros aí de 2 metros de espessura. Então, vou dar um OK aqui. Ele já cria um novo objeto. Vocês estão vendo aqui ao lado, Clean Wireframe. Né? Então, se eu tirar, aqui é o wireframe. Deixa eu tirar isso daqui também. Vocês estão vendo que a superfície limpa, né, tirou esses lixinhos. Se eu der um Verify agora na nossa superfície limpa, né, e vou selecionar aqui a superfície limpa, dou um OK, ele já me diz que só tem uma superfície, né, que é o nosso sólidozão, né, e 0 buracos, 0 shareds, 0 intersection. Perfeito, quando eu vejo esse 000 aqui, eu fico feliz demais da conta, tá bom? Mas aqui, gente, tem várias outras opções que eu não vou me alongar, até porque a gente tem um tempo aí, né, limite, hoje, mas são várias opções aqui de validação e limpeza. Eu vou mandar para vocês as dicas da semana, né, desses processos. Tá bom, pessoal? Antes da gente entrar, né, na parte de booleanas, né, corte, enchimento, a gente precisa ver uma coisa. Até agora a gente viu muito sólido, né? E as DTMs, Douglas, a gente vai ver ou não vai? Bora, vamos ver agora. Então, eu vou dar um A aqui da tela, né, um load all data, para a gente começar a ver as DTMs, ou seja, modelos digitais de terreno, né? São Digital Terrain Models, que nada mais é do que topografias, né? Esse tipo de wireframe, né? Superfícies abertas. Então, eu vou puxar para vocês aqui um arquivo CAD, né? Que é esse VBS topo. Se vocês não sabem, um drag and drop de arquivos CAD para a tela, ele já, o estúdio automaticamente abre, não precisa fazer toda aquela importação, né? Vir aqui, CAD, não sei o quê. Vocês podem dar um drag and drop. Então, a gente tem aqui curvas de nível de uma topografia, né? E eu quero triangularizar isso daqui. É simples demais, tá, gente? A gente vem aqui, né, e clica nesse botão, DTM, e ele abre uma janela, que abriu aqui na minha outra tela, mas está aqui, né, que é o Make DTM, uma ferramenta muito utilizada, que a gente tem uma dica da semana até repartida em duas, de tanta opção que tem aqui, né, feita pela nossa estagiária Fernanda Skripski, e a gente, né, vai poder utilizar essa ferramenta, depois eu vou passar para vocês a dica, mas a gente vai poder utilizar essa ferramenta para criar uma superfície aqui. Bem, ele pede primeiro um nome aqui, né, por exemplo, topo, né, e tem várias opções aqui para a gente, de criação dessa triangularização, né, gente, para quem é um usuário mais avançado sabe quais são os parâmetros que a gente tem que estar mexendo para ter uma triangularização mais suavizada, né, tudo isso. Então, aqui tem várias opções, eu não vou me adentrar muito, vou ver algumas opções aqui com vocês, mas geralmente o default dessa janela já funciona muito bem. Então, eu vou dar um topo aqui, né, vou dar um next, e aqui ele me pergunta, Douglas, qual que é o arquivo ou objeto aí, né, que tu quer triangularizar? Ele vai mostrar todos que estão carregados, eu quero triangularizar isso daqui, né, dou um OK, olha aí, na hora já está triangularizado, tá bom? Aí a nossa superfície triangularizada. Douglas, mas eu quero, na verdade, triangularizar só uma parte. Eu quero triangularizar só uma determinada região, né? Então, eu criei aqui uma região que se chama limite topo, né? Acabei de puxar ela aqui para o nosso 3D.
eu quero triangularizar somente dentro dela. Ah, tem como sim, bora lá. A gente vem aqui no MakeDTM, tá? Novamente, agora eu vou criar uma topo com limite. Olha aí. E onde é que a gente configura, né, essa parte de selecionar um limite? Aqui, ó, pessoal, use boundary strings. Então, a gente cria um limite aqui. A gente cria não, a gente fala que vai ter um limite, né? Dando um next, ele já pergunta primeiro, o que tu quer triangularizar? Não é o limite, né? Eu quero triangularizar, né, as minhas curvas de nível. Agora sim, seleciona o limite aí, Douglas. Selecionado, ele criou, né, triangularizou somente dentro daquele limite. Tá, pessoal? Deixa eu tirar aqui. Então, somente dentro do limite, né, que eu selecionei. Tá bom, pessoal? Douglas, mas só topografia, não tem alguma outra coisa aí para a gente triangularizar? Vamos dar uma olhada aqui, tenho aqui uma fase 1 aqui, que é, vamos ver, uma cava, olha aí, ó. Vamos triangularizar isso daqui, com o quê? MakeDTM também, verdinho, né? Agora sim, eu quero chamar de cava, né? Cava 1 é a fase 1 de algum pushback. Não vou utilizar boundary strings, não vou utilizar nada aqui, né? Só vou pedir para ele triangularizar. Agora eu quero triangularizar a fase 1. Então, finish, aí, triangularizado a nossa cava. Ops, eu tirei a cava, era para tirar as strings. Aí, né, pessoal? Nossa cava triangularizada. Fácil, facinho demais. Tá bom? E agora eu queria mostrar para vocês, Douglas, tu mostrou linhas, tu mostrou sólidos, e os pontos, tem como triangularizar pontos? Tem como triangularizar pontos. Eu vou vir aqui nos pontos, eu tenho um arquivo aqui, que é uma nuvem de pontos, né, de Vant, né, que foi processada, então é uma pedreira, né, então até tá com uma coloração aqui, né, gente, essa nuvem de pontos, ela tem 1 milhão de pontos aqui, eu acho, 900 mil pontos, se eu não me engano, né? Então ela tem informação RGB, né? Que é a informação de red, green and blue, né? Até selecionei aqui na tela alguns pontos, mas eu acho que eu selecionei demais, né? Porque até parou aqui de mexer, mas daqui a pouco aparece, tá? Aí, o amarelinho. Mas red, green and blue, tá, pessoal? Para quem não está acostumado, né? Quando tu faz uma nuvem de pontos de Vant, por exemplo, né? A gente faz o processamento das imagens e se a gente tem, né? As ortofotos, as fotos que foram tiradas com o Vant, a gente consegue inserir nesses pontos, né? Uma informação que é a mescla, né? Do red, green and blue, ou seja, o vermelho, né? As cores vermelha, verde e azul, né? Juntas vão formar uma cor qualquer. Então, a gente tem aqui várias cores, né? Vocês estão vendo aí várias corzinhas, né? Então, onde é mais verde, provavelmente a gente tem mais green, né? Aí, ó, green 80, aqui a gente tem o green 91, tá? E a gente pode triangularizar isso daqui para fazer uma DTM colorida, né? Com essa coloração. Então, eu vou vir aqui na Surface de novo, MakeDTM, como é que faz isso, Douglas? Me mostra. Então, agora aqui eu vou botar pedreira. A gente pode utilizar essa opção aqui, ó, atributos. Então, passar todos os atributos de todos os pontos para as nossas triangularizações, tá? Para os nossos triângulos, desculpa. Então, seleciono, boto pedreira aqui, né? Ele vai, né, levar alguns segundos, né? Uns 10, 15 segundinhos, né, porque ele está pegando todas as informações dos pontos, né, desse RGB e passando para a triangularização. Pessoal, ele vai colorir todas as faces, né, todos os triângulos da nossa DTM, né, de acordo com esses pontos, essa informação RGB. Então, se vocês têm informação RGB de pontos, vocês já sabem que vocês podem triangularizar dessa forma, né? Então, fica assim com essa cara bem legal aqui, tá? E é bem interessante, assim, em termos de visualização, né? Mostrar para gerente. Gerente adora ver esse tipo de coisa, tá? E aqui também a gente pode ver algumas coisas bem legais, a gente consegue ver até que está tendo
já foi feito um fogo aqui, a gente tem pilha aqui, a gente tem uma geologia mais máfica. Isso é muito interessante, né, gente? Tá bom? Bem, de DTM, gente, acho que é isso, né? A gente fez DTM de linhas, de topografia, de pontos, né? De pontos com coloração, né? Então, eu vou dar um like da tela para a gente já trabalhar com algumas outras coisas, né? Que a gente tem aqui, que a gente ainda precisa ver booleanas, a gente precisa ver planes aqui, e a gente ainda tem 24 minutos aí de webinar. Bom, eu queria entrar com vocês no Cut and Fill Volumes, que para mim é uma das melhores ferramentas para wireframes aqui do estúdio. Tá bom? Bem, vamos pegar e vamos dar uma olhada aqui nessa ferramenta de plane. Tá? Na verdade, antes, só queria mostrar para vocês algumas ferramentas. Se eu clico aqui para baixo, a gente tem algumas ferramentas que a gente chama de processos rápidos, ou booleanas rápidas, né? Que estão agrupadas aqui. Algumas demandas de alguns clientes, né, que as booleanas acabam sendo um pouco mais complicadas, a gente deu alguns atalhos aqui para algumas coisas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma topografia, né, e vou pegar a minha cava, né, vou só mudar a corzinha dessa cava para ficar melhor a visualização, tá bom? Verdinho, aí. Tá? E, bem, eu quero criar um sólido entre essas duas superfícies, né? São duas superfícies, eu quero criar um sólido. Eu lembro que a gente tinha que garantir, né? Usuários antigos de estúdio ainda tem esse macete, tem que garantir a intersecção das duas superfícies para poder criar um sólido. Não precisa mais disso, tá, pessoal? Eu sei que tem gente ainda que faz, ainda projeta para cima, projeta para baixo, para criar o sólido e garantir a intersecção, mas não precisa mais, tá? Vou mostrar para vocês. Então, eu só vou movimentar essa nossa cava 50 para baixo, né, para garantir que não tem aqui intersecção total. Então, tem uma parte aqui que não tem intersecção. Tá? Eu vou mostrar para vocês que é possível sim, basta vir aqui e utilizar uma ferramenta muito legal que se chama Solid Under DTM. Tá? Ele vai, né, vocês podem até ver, desculpa, aqui ó, o desenho dele está falando, ó, não precisa de intersecção, ó, não tem o desenho intersectando as duas superfícies. Então, tu clica aqui, ele só pede qual é a superfície de cima, qual que é a de baixo. Né? A de cima é a topo, a de baixo é a cava. Eu dou um OK, ele já cria aqui para mim o sólido dessa minha diferença entre uma superfície e outra. Tá bom? Se eu vir aqui e dar um calculate volume, eu já consigo calcular, né, qual é o volume desse nosso sólido tranquilamente. Tá bom, pessoal? Certo? Muito legal essa ferramenta, acho que é uma das dicas aí de hoje, bem interessante para quem ainda está sofrendo com projeto para cima, projeto para baixo, não precisa mais. Tá? Outras ferramentas aqui bem legais, tem várias, né? Vocês podem dar uma vasculhada aqui, eu acho legal essa de grid, né? Pode criar um grid nessa superfície, por exemplo, para campanhas de sondagem, né? Então, por exemplo, na topo eu quero criar um grid aqui 100%, deixa eu ver se vai dar alguma coisa legal aqui, 100%, né? Aí ele criou, não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu até mudar a cor, né, dessas, até aqui, né, tem alguns pontos aqui que já estão projetados na topografia. Então, né, num grid regular 100%, né? Então, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu tirar o brilho, aí, né, isso aqui bem legal para algum tipo de campanha de sondagem, por exemplo. Certo, pessoal? Continuar com a nossa cava e com a nossa topografia aqui, né, para ver algumas outras ferramentas. Só vou dar um reload aqui para a gente ter ela como ela foi desenhada, né, mais acima. Tá? A gente tem aqui algumas outras ferramentas aqui nesse plane. Tá? Por exemplo, corte de superfícies. Né? Então, se eu tenho uma string, vou dar um NS aqui, tenho uma string aqui e eu quero cortar, né, a minha topografia, né, com essa string, eu posso vir aqui no plane, split by string. Só seleciono a minha string, né, seleciono o que eu quero cortar, que é a topografia, dou um OK, ele me dá, né, dois arquivos aqui, dois objetos, perdão, gente, dentro e fora da string. Né? Então, dentro, né, e fora da string. Tá?
certo? Vou apagar aqui. Então, o que eu utilizei foi aqui no Plane, Split by String, tá bom? Vou botar alguma coisa para habilitar, tá bom? Outra ferramenta bem interessante aqui é essa daqui, também no Plane, Multiple Section. Então, aqui eu crio strings a partir de seções na minha wireframe. Então, por exemplo, nessa wireframe aqui, na minha topografia, muito utilizado para criar... desculpa, gente. Para criar contornos, né? Então, eu quero aqui contornos de 10 em 10 metros dessa minha topografia. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas criou, né, os contornos aqui da minha topo de 10 em 10 metros. Muito, muito boa essa ferramenta, muito utilizada. Tá bom? Deixa eu fazer rapidamente aqui mais um Solid Under DTM para mostrar para vocês outra coisa. Então, Solid Under DTM aqui, rapidamente entre a topo e a cava. Tá? Então, agora eu tenho esse sólido e eu posso utilizar, né, uma ferramenta que se chama Divide by String, quando eu quero dividir uma superfície e já deixar ela fechada, né? Então, novamente, né, uma string aqui, né, que faça esse corte. Eu posso selecionar aqui com Plane Divide by String, né, selecionar a string que eu quero cortar, criar um novo objeto, né, que vai ser cortado, né, selecionar o que eu estou cortando, ou seja, esse inside, né, que é esse sólido, né, e ele vai criar, né, dois, né, sólidos aqui fechados. Né, se eu der um OK, ele cria aqui uma nova wireframe chamada Divided, tá, que está cortada aqui, tá bom, gente? Deixa eu ver. Certo? Acho que dessa parte de plane é isso, tá, pessoal? A gente vai partir agora para as booleanas, né, que a gente tem um tempinho aí rapidão. Né? As booleanas são, né, utilizar de wireframes já criadas para criar novas superfícies, novos sólidos. Né? Então, por exemplo, deixa eu tirar isso daqui da tela, né? Eu vou carregar aqui um prisma e um cilindro, né, que eu vou utilizar para esse exemplo. Então, eu tenho um prisma e um cilindro aqui, um dentro do outro. Tá? Vou botar umas corzinhas diferentes aqui. Né? O cilindro, deixa eu ver, vermelho. Na verdade, está ficando verde, muito bem. E a gente vai ver quais são as booleanas. Né? A gente tem três aqui principais. Né? Union, que é unir essas duas wireframes em um único objeto. Né? Então, union, eu vou selecionar o cilindro e o prisma, né? Dou um OK, ele vai gerar um arquivo que se chama union do cilindro do prisma, né? Ele é esses dois objetos juntos, ok? Se eu vier aqui na Boolean agora e pedir a diferença, ele me dá a diferença entre esses objetos, entre o cilindro e o prisma. Né? Então, eu dou um OK, ele já me dá a difference aqui entre eles. Né? Tem ali uma diferença entre selecionar primeiro uma e outra. Tá? E agora, se eu vier aqui e pedir a intersecção, é tudo que, né, que eles compartilham o mesmo volume. Né? Então, entre o prisma e o cilindro, né, agora eu tenho aqui a intersecção. Seria isso daqui, que eles compartilham o mesmo volume, certo? E, claro, a gente tem aqui, né, a opção que é o Extract Separate. Deixa eu mostrar para vocês. Extract Separate nas booleans, que é dar uma brincada com, né, dois arquivos, né, dois objetos de wireframe e criar um output aqui do jeito que vocês queiram. Né? Eu vou fazer aqui um exemplo com a cava, de novo com a topo e com a cava. Né? Então, eu tenho aqui a topo, nossa topo e a nossa cava. Novamente, eu vou botar a cava numa corzinha diferente, tá? Para vocês visualizar. Então, por exemplo, se eu vier na Boolean e vir aqui em Extract Separate, né, ele me pede aqui o que eu quero fazer, os objetos, né? Então, o meu objeto 1 vai ser a topo,
o meu objeto 2 vai ser a cava, e aqui embaixo o que eu quero de output. Então, por exemplo, eu quero o objeto 1 inside object 2, ou seja, é o objeto que está, a parte do objeto 1 que está abaixo do objeto 2. Então, tudo que é da topo que está abaixo da cava. Tá? Então, vamos dar uma olhada para ver como é que vai ficar. Ou seja, isso daqui, né? Isso daqui está acima da cava, isso daqui está abaixo da cava. Né? Se eu der um OK aqui, ele me criou aqui. Ele pegou somente o que eu selecionei lá, né? Se eu boto a cava e a topo de novo, né, e boto extract separate, agora ao contrário, eu quero somente, né, a parte da cava, né, que está abaixo da topo, ou seja, isso daqui, né, que é a minha cava propriamente dita, né, então eu vou botar aqui topo e cava, topo e cava. Se eu der um OK aqui, ele vai me dar novamente somente esse objeto. E se eu quero os dois, né? Se eu quero os dois juntos, né? Eu posso também vir aqui no Extract Separate, né? Deixa eu botar a cava e a topo aqui. E deixar as duas opções marcadas, né? E garantir que essa opção Single Object Output está marcada. Ele vai me dar as duas juntos, né? Então, vou botar aqui de novo topo e cava. Então, OK, né? O output veio os dois juntos, e é sempre isso que a gente gosta de trabalhar, né? Outra opção aqui, né, dentro do Boolean também, tá, pessoal? Vocês podem, dentro do Extract Separate, brincar com essas opções e ver aí o que gera quando tem sólido, quando tem DTM, tudo isso, tá? Não vou me prender aqui, até porque a gente tem outras coisas para ver, temos 15 minutos. Estou cuidando do relógio aqui, tá, gente? Acho que a gente viu aqui coisas bem interessantes, né, das booleans, quase todas aqui, né, do plane também a gente viu algumas coisas legais, DTM também, né, a parte de criação com RGB, bem legal, interessante, certo, pessoal? Limpeza, validação, né, linkagem, um monte de coisa aqui. Eu queria agora gastar um tempinho em cima do um queridinho aí que eu gosto muito, que é o Cut and Fill, tá, pessoal? Cut and Fill é o processo de corte e enchimento, né? Ele me dá relatórios de corte e enchimento, ele cria meus sólidos de corte e enchimento, né? De duas superfícies que tem uma diferença aí de tempo entre elas. Né? Então, eu vou pegar alguns exemplos aqui, eu fiz para vocês uma cava que eu chamei de cava de janeiro. Tá? Deixa eu tirar o brilho dela aqui. É uma cava normalzinha aqui, né? Com alguns fundos, tá? Tranquilo, mas não tem rampa, não tem nada, foi só para o exemplo mesmo que eu criei. E eu fiz uma cava que eu chamei cava de junho, né? Então, é uma nova cava, né? Ela tem uma diferença para a primeira, né? E vou mostrar para vocês, tirar esse brilho. Ela tem essas rampas que eu criei e ainda um avanço aqui, né? Uma lavra que teve aqui nessa área, ó, vou mostrar para vocês. Tá vendo? Teve uma lavra aqui e teve, né, algumas rampas. As rampas eu criei justamente para criar essa questão do enchimento aqui, né? A gente tem enchimento na rampa, tem corte, tem o enchimento. Né? E como é que funciona, né, gente? É bem simples. Vocês têm duas superfícies, né? Uma topografia de janeiro, uma topografia de junho, por exemplo. Você só cliquem aqui no Cut and Fill, vai abrir essa janela. Essa janela é dividida em três, basicamente. Então, aqui em cima, que vocês estão entrando de superfícies. Aqui embaixo, o que vocês querem que saia? Vocês querem que saia de output. E aqui ao meio, a gente vai trabalhar depois com essas opções. Mas, basicamente, o que entra e o que sai. Então, eu vou falar qual que é a minha primeira superfície, né? A de janeiro. A minha segunda é a de junho. E eu quero que saia um relatório, né? Essa daqui é a parte de relatório. Então, eu vou botar aqui, até vou escrever relatório para vocês, né, para ficar melhor. Eu quero que saia os sólidos, né, da diferença do corte e do enchimento, e eu quero que saia as linhas. Ele faz algumas linhas ao redor do corte e enchimento, até para usar para corte depois de topografias, né. Vou mostrar para vocês. Aqui eu vou deixar 200, né, remover qualquer sólido menor, os lixinhos aqueles, né, que a gente conversou, e também vou deixar para remover qualquer sólido que seja menor de 1 metro de espessura. Se eu der um calculate, aqui, tá, pessoal, ele já vai me dar um resumo, né, desses cortes e enchimentos que teve, né, então, corte, né, volume de corte
volume de enchimento, algumas outras opções. Mas se eu der um OK, eu consigo vir aqui e pedir um Excel desse relatório que gerou. Então, abriu aqui um Excel bem simples, né, que me fala quais as áreas de corte de enchimento e os volumes de corte e enchimento. Cut, corte, fio, enchimento. Bem legal aqui. E eu também tenho, se eu sair aqui, ele me criou um arquivo, né, um objeto aqui, que é onde está o corte e o enchimento, né? Então, vocês podem ver que onde teve corte, ele desenhou um verdinho, né, verde, tá? E onde ele fez o enchimento está em vermelho, né? Daí, aqui tem alguns lixinhos aqui que a gente não conseguiu apagar, mas não tem problema. O ideal, eu queria mostrar para vocês era o enchimento aqui das nossas rampas, né, e o corte da nossa lavra, principalmente, né? Se a gente teve uma lavra, a gente consegue, né, dar uma olhada. Mas, Douglas, e se eu quiser por região, por exemplo, eu quero saber quanto que foi daqui, daqui e daqui, né? Muito simples, né, pessoal? Dentro do Cut and Fill já tem uma opção para mostrar essas regiões. Então, eu tenho aqui uma string que eu fiz, que é de regiões de corte e enchimento. Tá? Se a gente der uma olhada, essa daqui tem uma region lá, ó, que se chama lavra, vocês estão vendo? Region lavra, region rampa 1, region rampa 2. Então, eu quero agora meus relatórios, né, divididos. Então, se eu vier aqui no Cut and Fill, né, novamente, eu vou poder puxar minha cava de janeiro, minha cava de junho, né? Vou botar aqui que eu quero de novo meus relatórios, né? Relatório 2, vou colocar, né? E o meu corte e enchimento, né? Do mesmo jeito de antes, vou deixar 200, né? Que eu tinha colocado antes, e 1. Né? Agora, dessa vez, eu vou puxar uma outline, né? Que eu quero delimitar. Né? Então, Object Selection, eu vou puxar o limite de corte. Né? E eu vou dizer que eu quero dividido por região. Né? Eu poderia só pegar o relatório de uma das regiões, mas eu quero das 3. Né? Então, eu vou dar um calculate aqui de novo. Ele já me dá a mesma mensagem, né? E eu abro o Excel e vocês vão ver que agora a gente tem separado por região, tá, pessoal? O corte e o enchimento. Tá bom? Ô Douglas, essa é boa, né? Ô Douglas, e agora? Eu quero saber qual que é, eu quero separado por região, eu quero só a lavra, não quero esses aqui, e eu quero também por bancada, porque está dividido por bancada aqui, geralmente eu faço a minha avaliação por bancadas, né? Então eu quero o volume por bancada. Tem como? Claro que tem. Então a mesma coisa aqui, né? Vamos criar um relatório 3 aqui agora, né? Deixei aberto para mostrar para vocês que tem como fazer isso, certo? Vem aqui em bancadas, benches, bancadas, tá? Como eu quero só de lavra, agora não é todas, né? Desculpa, eu volto nas outlines, seleciono lavra, agora vai me dar relatório só de lavra, e as bancadas. Então, eu quero que calcule volumes por bancadas. E aqui eu vou né, criar as minhas bancadas que eu quero que tenha o reporte. Então, eu sei que é 2100, se eu não me engano. Deixa eu pegar minha colinha aqui, 2200, a minha crista mais elevada. Minhas bancadas são de 10 metros e eu quero que me dê o reporte de 30, 20 bancadas para baixo. Né? Dou um apply, né? Dou um calculate, e ele vai, né, calcular aqui, né, nada de fio, porque eu só selecionei agora a lavra, né, e se eu venho aqui no meu Excel, né, ele já me abre no Excel agora, lavra por bancada, tá vendo? Então, aqui não tem nada, né, essa lavra aconteceu mais ou menos na cota aqui de crista 2130, então está aqui dividido por bancada o meu volume, tá, gente? Certo? Tem ainda a opção de fazer uma avaliação, né, utilizando um modelo de blocos. Tá? Então, por exemplo, deixa eu cancelar aqui, eu vou trazer um modelo de blocos para a tela, deixa eu dar, só tirar isso daqui da tela, ficar melhor. Não, isso daqui. Tá? E vou puxar aqui o nosso queridinho aqui, que é o SimMod, cadê? Block Model, SimMod. Não. Se eu tenho aqui as cavas, né, agora eu tenho um modelo de blocos aqui, né, na minha cava,
tá bom? Não botei em blocos, né, porque ele é bem pesado, mas eu posso vir aqui no Cut and Fill novamente, tá? Dar um Restore, né, e continuar da onde eu parei, né, por exemplo, o relatório 4, agora eu quero, né, uma avaliação utilizando o meu modelo de blocos, então eu clico aqui, avaliar manualmente, né, pelo meu modelo de blocos que está carregado na tela, minha densidade é esse campo, né, e eu quero que ele me dê aqui, né, avalie por o meu teor de ouro, né, naquela minha lavra, né, então eu vou selecionar aqui, né, porque está selecionadas as bancadas, eu quero por bancada, né, a minha cubagem e quero somente dentro da parte de lavra, né, dou de novo um Calculate, ele já avalia novamente, vim aqui no Excel para ver novamente os resultados, é o mesmo, na verdade, né, aqui por pé e crista, e um novo Excel aqui agora que ele criou, né, que é um Excel com uma cubagem, né, utilizando uma legenda aqui, né, eu fiz uma legenda mais manual aqui, tá, gente? Desculpa, automática. Então, ele criou uma legenda, né, então para cada bancada, ele está mostrando quanto que tem em cada uma né, dos teores, né, certo? Isso daqui gera um relatório grande, né, a gente pode pegar, inclusive, e fazer tabela dinâmica com isso daqui, né? Mas é uma cubagem por banco da região de lavra. Então, gente, é muito poderosa, não vou salvar, é muito poderosa essa ferramenta, porque a gente pode, né, tirar aí relatórios, né, de corte e enchimento, né, de avanços de lavra, né, se a gente quiser, né, selecionando uma área através de uma string, né, e de valores dessa string, de bancadas, avaliando isso, né, ou fazendo uma cubagem, né, a gente tem os sólidos disso, né, gente, então a gente está com sólido aqui, né, que a gente também pode utilizar para qualquer tipo de manipulação, certo? E era isso que eu queria mostrar, gente, do corte e enchimento. Vou mandar para vocês, tá? Esse PDF, né, sobre o que a gente viu hoje, e mais um pouco, porque eu fiquei devendo para vocês várias coisas, peço milhões de desculpas, mas realmente é muita coisa, e eu queria focar em algumas coisas mais interessantes, mas a gente tem outras booleanas, né, outras opções de plane, a gente tem aqui, bem legal, o Create Isoshells, né, que é para criar cascas ao redor de determinados valores de um atributo, ou seja, se tu tem por exemplo, furos de sondagem, né, com determinada litologia, tu utiliza essa ferramenta para fazer como uma modelagem implícita. Assim. Eu não vou falar isso, senão os geólogos vão me bater, né, mas é mais ou menos isso. Né? O isosurfaces, ou isosurfaces também, é quando tem no modelo de blocos já carimbado uma litologia e ele faz uma casca ao redor de todos os blocos dessa litologia ou qualquer atributo. E o from points é quando tu tem, por exemplo, uma nuvem de pontos, se tu quer criar um sólido dessa nuvem de pontos. Tá, pessoal? Por exemplo, escaneamento de stopes em mina subterrânea. Né? Hoje a gente cria, o scanner ele gera uma nuvem de pontos, tu quer gerar um sólido daquilo, né? Tem essa ferramenta aqui, from points, né? Que faz isso que eu não vasculhei, né? Gostaria de ter vasculhado, peço desculpa por não ter vasculhado elas, mas elas estão aqui e vocês podem dar uma olhada. Quem, né, responder aí nosso questionário ao final vai estar recebendo de mim aí um e-mail com essas dicas da semana e esses documentos aí para vocês darem uma olhada nessas novas ferramentas. Certo, pessoal? Eu vou voltar aqui para a minha apresentação, né, porque tem aqui a finaleira, né, que foi o que a gente fez hoje. Então, hoje, né, pessoal, nesse nosso webinar sobre wireframes, eu espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu revisar um pouco das propriedades da wireframe, o que é um arquivo de pontos, triângulos, a gente criou sólidos através de linkagem de strings, a gente calculou volumes desses sólidos, criamos superfícies de linhas, nuvem de pontos, né, com RGB, editamos wireframes e triângulos, a gente criou novas wireframes através de operações booleanas, cut and fill, né, o plane, validamos e limpamos esses sólidos, né, a gente deu uma passada por isso, né, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês busquem mais informação sobre isso e respondam, né, gente, a pesquisa de opinião que vai vir logo depois aí no e-mail para vocês, tá, gente? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje, desculpe ter passado de novo, né, e
minha fala um pouco rápida, eu sou um cara meio prolixo, mas eu espero que vocês tenham gostado e a gente, né, tenha feito um webinar bem legal aí para esse final de tarde, tá bom? Bem, gente, muito obrigado, uma boa noite a todos, e tá aí meu e-mail para quem quiser, pode mandar e-mail, pode mandar sugestão, crítica, o que vocês quiserem, tá bom? douglas.alegre@dataminesoftware.com. Valeu, gente, abraços.